Silmar César Miller, ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Nessa quinta-feira pré-carnavalesca, como é que caminham as cotações e o mercado financeiro? Muito calmo, parece que o mundo está de olho no carnaval no Brasil. Aqui, pouca movimentação nos mercados de commodities, particularmente os preços aqui com poucas oscilações. Soja na Bolsa de Chicago agora há pouco caindo 0,2%, milho 0,1%, trigo menos 0,7%, arroz menos 0,1%. Como se vê que são índices bastante baixos. Na Bolsa de Nova York não é diferente, o algodão nem mexeu até agora, está 0 a 0. Café arábica também, zerado, não tem movimentação nem para cima nem para baixo. Suco laranja subindo um pouquinho, 0,2%. Cacau cai um pouco, 0,2%, e o açúcar também, 0,1%. Como se vê, não tem nada aqui muito expressivo em termos de oscilação. Mercado futuro aqui da B3 de São Paulo, boi gordo, com queda, 0,2%, também comportamento quase de estabilidade. Petróleo não é diferente, caindo agora há pouco 0,1%, 85 dólares, 30 centavos o barril do tipo Brent, que é aquele que é referencial, inclusive, para o nosso. No mercado financeiro, uma movimentação um pouco diferente, mas de qualquer forma não muito expressiva também. No meu caso do índice Bovespa, aqui no mercado futuro da B3, com queda de 0,6% nesse momento. E o câmbio, sim, se movimentando para cima, com alta de 0,6% nesse momento, R$ 5,25 a cotação da moeda americana, Davi. Bom, antes de falar sobre gripe aviária, e esse IBCBR aí, que é a prévia do Produto Interno Bruto, como é que você viu? 2,9%. Olha, veio um pouquinho abaixo da expectativa mais otimista, que era 3%, mas de qualquer forma, uma oscilação um pouco expressiva, 2,9%. O que chama mais atenção foi a queda no terceiro trimestre. Nós tivemos 3 trimestres positivos, com crescimento, uma boa recuperação dos efeitos da pandemia e também do primeiro impacto da guerra da Ucrânia. E agora o terceiro semestre foi recessivo, houve uma retração de 1,46%. Isso realmente surpreendeu um pouquinho, não se esperava que fosse tão ruim esse terceiro trimestre, mas foi o que aconteceu, uma retração da atividade econômica, boa parte eu diria que já refletindo as expectativas com relação ao exterior, mundo com tendência de recessão para 2023. Eu acho que isso já acabou afetando parcialmente o desempenho da própria economia brasileira no quarto trimestre do ano que passou. Então, houve esse recuo, uma queda do PIB de 1,46%. Só lembrando que esses dados foram divulgados hoje, são do Banco Central, é uma prévia da inflação, não é o índice oficial ainda, que o IBGE só vai divulgar no dia 2 de março, ou seja, daqui a uns 15 dias mais ou menos. Então, por enquanto, é uma prévia, é uma estimativa, mas sinaliza já uma tendência, né? E uma tendência que se estende para esse ano também. A tendência do PIB brasileiro para 2023 é de um desempenho bem inferior ao que nós tivemos no ano passado. O máximo que se fala aqui é 1%. A maioria das estimativas está em torno de 0,7% em termos de comportamento do PIB. Refletindo já a situação da própria economia global, além de incerteza com relação à própria economia brasileira. Tem muita coisa nova acontecendo, algumas boas, outras ruins. Tem algumas coisas que não contribuem, por exemplo, para a queda da inflação. Tudo isso pode remeter, por exemplo, a um crescimento menor do PIB brasileiro, assim como no resto do mundo também em 2023. Estou aí acelerando forte perto da sua casa. Eu fiquei com medo até que ela entrasse aí no seu apartamento. Vem cá, vamos falar de gripe aviária, porque esse é um problema seríssimo. O México teve a sua população de aves praticamente dizimada, o México que é grande no gado, um país do problema, inclusive na Ásia. Nós não tivemos, os cuidados preventivos aqui foram grandes, embora aves venham do hemisfério norte para o hemisfério sul, justamente nessa época do ano, mas passamos todo esse período em que surgem os primeiros casos silvestres no Uruguai e Argentina. Se supor também que podem ter aves mortas que não foram encontradas no nosso território, aves silvestres, porque se aves silvestres por lá apareceram mortas por contaminação de gripe aviária, pode ser que por aqui também. A BPA, daqui a pouquinho nós vamos falar com o pessoal lá, o Santinho, o pessoal está redobrando seus cuidados. Os cuidados eram bastante restritos e severos, mas agora o perigo mora ao lado, né? Esse é o problema.
Verdade, está vindo cada vez mais próximo. Por enquanto, está bem longe da fronteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São dois grandes estados produtores de aves, por exemplo, que é, por exemplo, sul do Uruguai, e também na Argentina, não me lembro exatamente a região, mas é uns 600, 800 quilômetros da fronteira brasileira, ou seja, não está ainda na nossa fronteira, mas está perto. Então, realmente, é uma preocupação nova aqui e todo cuidado é pouco, né? Porque são aves migratórias, normalmente conduzem esse vírus, né? Então, elas migram em certa época do ano e aí não tem limite, não tem fronteira, né? Então, é muito difícil o próprio controle, né, dessas aves. Então, aí o cuidado tem que ser do próprio criador de aves, né? Ou seja, eu vi até um exemplo que foi citado, se não me engano, por alguém da BPA. Não adianta você telar o seu aviário, ou seja, está tudo bonitinho, mas quando entra para dar ração para as galinhas, deixa a porta aberta. Ou seja, acaba permitindo eventualmente a entrada de alguma ave de fora, né? E aí está feita a contaminação. Então, todo cuidado é pouco. Visitantes em aviários tem que ter cuidado, ou seja, tem que ter toda uma medida restritiva em termos sanitários para evitar contaminação também de outros tipos de doença. Ou seja, a avicultura é uma atividade muito sensível à doença. Suinicultura também tem a questão da peste suína africana, mas a avicultura é muito mais sensível a fatores externos, por exemplo. E esse fator aí principal é o das aves migratórias, né? Que são muito comuns nessa época do ano no sul do país. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é época de colheita de arroz, por exemplo. Aí fica aqueles restos de lavoura no campo, e é um chamariz para essas aves lá. Bom para os caçadores, no Rio Grande do Sul é permitida a caça desse tipo de aves, né? Então, aqueles bandos imensos de gansos selvagens, outros tipos de aves que vêm lá do extremo sul, lá da Patagônia, e acabam invadindo os arrozais do Rio Grande do Sul. E aí, uma dessas pode trazer a doença junto, né? Então, todo cuidado é pouco, está tudo muito perto. Agora, enquanto isso, Tavinho, para a avicultura brasileira, há essa situação toda que está acontecendo em outros países, já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, aqui em outras regiões aqui também da própria América do Sul, se não me engano, o Chile também já teve esse problema. Tudo isso remete a uma maior competitividade da exportação brasileira de frango. Enquanto nós estamos salvos dessa doença por aqui, o Brasil consegue, inclusive, aumentar suas exportações de carne de frango. O Brasil, que já é líder mundial nesse setor, então, portanto, tem esse aspecto positivo para a avicultura brasileira, que é uma ampla aceitação e maior procura no mercado internacional por conta de restrições a exportações de outros países que, eventualmente, são nossos concorrentes. Então, tem esse lado aqui, pelo menos, que contrabalança todo esse perigo. E o Brasil é fortíssimo nesse mercado mundial, né, da carne de frango, e não pode correr esse risco. Por isso que os cuidados já vêm sendo tomados já há muitos anos, desde o aparecimento dos primeiros casos na Ásia e na Europa. A sanidade do nosso rebanho avícola é excepcional. Nós temos aí controle sobre Newcastle, Gumboro, todas as doenças que atingem as aves de cativeiro, que são galinhas e frangos, nós temos controle. Agora, sobre a gripe aviária, não existe muito controle mesmo, porque também é um vírus, né? É um vírus e vírus, ele é mutante e ele é complicado. Mas eu acredito que a BPA já deve estar tomando aí todos os devidos cuidados. A entrada de pessoas em áreas de produção de aves no Brasil já vem se restringindo a cada vez menos gente desde o início dos primeiros casos de gripe aviária, anos atrás. A obrigação do pé de luva, aquele na entrada onde os carros passam para retirar, para lavar pneu de carro, para todo mundo lavar o pé também. Geralmente, nos aviários, as pessoas que trabalham entram não com roupas simples, mas com roupas limpas e protegidas. E essas medidas todas garantem a sanidade da nossa produção de aves. Agora, temos que tomar mais cuidado ainda agora, porque é um mercado muito bom para o Brasil, né? E ao contrário daquele ditado da economia, quando a economia cresce um pouquinho e depois já cai de novo, que fala que é o voo da galinha, o voo da galinha e do frango do Brasil, esse é muito alto e vai longe, né? Vai para o mundo inteiro. E é exatamente o contrário daquele ditado da economia que eu disse, voo de galinha. Que galinha tem um voo que faz assim, né? Dá um pulinho, 3 metros, 4 metros. A nossa galinha, o nosso frango, não. Ele roda o mundo aí e é preciso preservar esse mercado, que é uma grande fonte de renda para o país. Sem dúvida nenhuma. Nosso voo de galinha aqui é cada vez mais longo. O Brasil está praticamente presente em todos os mercados do mundo, quase sem exceção.
Outras carnes, por exemplo, carne bovina, carne suína, é um pouco mais limitado o mercado, são menos países, né? Agora, frango não. Frango, realmente, a exportação brasileira é universal. Eu diria que é o mais universal dos produtos de exportação da pauta brasileira. É o nosso frango. Vai para tudo que é canto do mundo, tem uma aceitação fantástica e, claro, por trás disso também teve um amplo serviço muito competente de marketing feito pelo Brasil ao longo dos últimos anos. Lembrando que a exterminação das galinhas contaminadas se faz pela necessidade de não aumentar ainda mais os casos, né, de gripe aviária, porque ela se propaga muito rapidamente. Então, quando aparece, o desastre é grande. Vamos ver o que diz o pessoal da BPA daqui a pouquinho, tá bom? Combinado, Tavinho. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Carnaval com chuva, hein? Daqui a pouquinho a Karine vai trazer aí. Os bloquinhos aí tem que sair de barco, porque essas roupas que o pessoal usa aí de carnaval, de seda, essas roupas vai derreter na chuva. Vai ter que botar galocha aí, porque senão não vai conseguir desfilar, não. Vai ser carnaval com muita chuva. Abraço, Silmar. Até amanhã. Tchau, Tavinho. Até amanhã. O trânsito já está daquele jeito, ó. Tem gente aí que já está acelerando tudo para ir embora logo amanhã cedo. Tchau.